Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Lembro-me que em 2004, um filme produzido trouxe a expectativa de um novo tempo. Um filme que falava da crucificação de Cristo como nunca antes. Um filme marcado por polêmica, violência e fé. E milhões de peregrinos abarrotaram as salas de cinemas ou esvaziaram as prateleiras das videolocadoras em quase todo o mundo, transformando o rio de sangue num caudaloso rio de dinheiro a desembocar também no bolso de seus produtores. Porque o realismo chocante também era atraente. E o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, exibido em vários idiomas, atraiu os olhares do mundo para aquele espetáculo. Lembro-me que entre os mais piedosos até chegou a se cogitar se não seria aquela a inauguração de uma nova ordem, de um novo tempo evangelístico. Mas como se sabe, a arte imita a vida. E muitas pessoas foram aos cinemas como foram ao Calvário as carpideiras de Jerusalém, para não chorarem por elas mesmas. Era só uma paixão desapaixonante. Polêmica, violência e fé. E a paixão de Cristo por Anás, Pilatos e Caifás também foi um sucesso total de público. Sim, naquele dia Jerusalém e seus arredores estavam abarrotados de peregrinos para a Páscoa. Os romanos, como se sabe, preferiam os dias festivos para a execução de seus condenados. Haveria mais testemunhas, seria mais vexatório. E cada aspecto da crucificação tensionava não somente ferir o vitimado, mas também envergonhá-lo. O condenado, ou o que sobrasse dele, era obrigado, forçado, a desfilar pelas ruas da cidade, levando sobre os ombros o instrumento de sua própria morte, no caso, o madeiro. E sob o pescoço uma placa inscrita com o motivo de sua condenação. E atrás de si, uma multidão de curiosos. Um cortejo fúnebre, velando o morto que insistia em respirar. Era uma execução. No sentido mais literal da palavra execução, do latim exequor, que significa seguir até o fim. E que fim? E que morte! A mais temida pelos romanos, a mais maldita para os judeus, reservada para o mais santo de todos os homens. Cuidadosamente planejada para ser um espetáculo público pavoroso, planejada para executar o Santo de Israel. E lá estava Jesus, no local dos rejeitados, para que se não irrompesse o lucro de seus vendilhões. Bons motivos foram apresentados para sua morte, mas no fundo, a paixão de Cristo não lhes passaria de um bom negócio. 3 cruzes,
plantada sobre o Monte Calvário, Monte da Caveira, como se a própria natureza antecipasse a tragédia. Realidade chocante, vista também em vários idiomas: latim, grego, hebraico, aramaico. E os olhos daquele mundo ali se voltaram para aquele espetáculo. De seus camarotes desconfortáveis, os dois ladrões crucificados tinham a melhor visão. A visão privilegiada, ou melhor, desprivilegiada, porque eram ao mesmo tempo espectadores e espetáculo. Curiosamente, estes dois homens crucificados, à esquerda e à direita, representam também a posição da humanidade para com Cristo. Uns à esquerda, outros à direita. Aqueles que zombam e aqueles que estão sendo salvos. Enquanto que para um dos ladrões, a paixão de Cristo se tornou um último entretenimento, para o outro se tornou o que é para todos nós, a nossa única esperança. Jesus é mais do que um espetáculo. É sim a nossa única esperança. Por 3 razões tiradas deste texto. A primeira razão consiste no fato óbvio, constatado, de que o homem precisa de salvação. Ouçamos a voz da crítica. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mais cedo ou mais tarde, todos admitirão. Até mesmo os mais críticos deste mundo haverão de admitir que o homem precisa de salvação. Quando este malfeitor zomba de Jesus, com tais palavras de zombaria, também admite uma verdade. Nós precisamos de ajuda. A má intenção dele é a pior possível. Ele queria ferir Jesus com palavras, ridicularizar o Cristo, confrontá-lo. É um blasfêmio, aquele que fala para causar danos. Assim, este homem vil, mau, resolveu mirar a alma de Jesus, procurando na alma de Jesus instilar seu veneno, como se todo o tormento físico de Cristo já não lhe fosse suficiente para tanto sofrimento. Este homem ainda quer agravar o sofrimento, esmagando a alma daquele servo sofredor. Não podemos mensurar, irmãos, como foi aquele dia para Cristo, quão longo foi aquele dia. Que depois de vivenciar o monólogo do Getsêmani, ainda passaria pelo drama dos julgamentos, a comédia do escarnecimento. E quando por fim a tragédia da crucificação parecia o findar, o apagar das luzes, o fechamento das cortinas, eis que se posiciona o malfeitor para o grande finale, alinhando-se a tantas outras vozes que ressoam desde o deserto da tentação para formar um coral de zombadores, regido pelo príncipe do mal. Era uma harmonia do inferno, como nos contam os evangelistas. O povo que ali estava, os que iam passando, os soldados, os principais sacerdotes, escribas, os anciãos e os ladrões crucificados blasfemavam contra Jesus. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Desça da cruz para que creiamos. Confiou em Deus, que Deus venha livrá-lo agora, se é
de fato, o querido de Deus. Porque disse: sou filho de Deus. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E que grande finale. Quando nosso Senhor nasceu, foi um coral de anjos que lhe anunciou com glórias a Deus nas maiores alturas. Mas agora, em face da morte, é um coral do inferno que lhe precede. É a soma de todas as vozes que lhe querem mal. A causa para eles é clara, é santa e até justa. Pois a morte de Jesus é para eles o sinal incontestável de que ele não era o Messias coisa alguma. Senão Deus não o deixaria morrer. Para eles é causa clara, santa e justa. E qualquer piedade para com Jesus chegaria a ser uma piedade criminosa. Veja bem como o nosso Senhor foi desprezado. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías 53, 3. Até mesmo os malditos, condenados de cruz, desprezíveis homens, sentiam-se no direito de desprezá-lo. Porque para eles, o crime de Jesus Cristo, blasfêmia, era mais vil e mais horrendo do que o crime que eles tinham cometido, crime de roubo e assassinato. E se não fosse, irmãos, preste atenção, pelo estigma da crucificação como um maldito, talvez este malfeitor até teria sido conclamado um herói nacional, ovacionado como um grande tenor numa ópera. Por quê? Porque em vida ele desafiou os romanos, estava sendo crucificado por insurgência, exatamente, por desafiar os romanos, que eram os inimigos de seu povo. E agora, na hora da morte, investiu o resto de suas forças para repreender um fanático de Nazaré, que se tornara inimigo da fé de seu povo. E se tivesse sido ovacionado, não haveria de nos surpreender, pois bem sabemos que o mundo está sempre disposto a isto, a erguer pontes douradas para aqueles que zombam de Jesus. O mundo está sempre disposto a receber de braços abertos aqueles que negam o Salvador. O mundo está sempre disposto a aplaudir pessoas assim. Aqueles que amam mais o elogio dos homens do que o Evangelho de Deus. Mas não importa. Preste atenção. No fim, nada importará. Não importa qual teoria o homem tenha arrumado, engendrado, para explicar sua precária existência neste mundo. Não importa. O que sei é que diante do sofrimento, todos os homens sentem dor. Diante da morte, como diz o poeta, deste mal irremediável da existência humana, não resta escolha para o homem. Não foi dada a ele a opção de não morrer. Diante desta experiência que é intransferível, que não podemos deixar na porta de ninguém, no fim, rindo ou chorando, todos admitiremos, crendo ou não crendo em Jesus, que não há esperança em nós mesmos. Nós não podemos nos ajudar. Nós estamos fadados à ruína, ao pó. E precisamos de que alguém nos tire de lá, de que alguém nos ajude. Preste atenção.
em si mesma, a própria palavra mal, já nos é uma grande ameaça. Perceba, nos faz pensar que existe algo em nossa condição que não podemos reparar. Até temos o desejo, o tempo, mas não sabemos como. Sugere que há algo em nós que vai muito além de qualquer solução humana. O problema do mal é uma afronta para o nosso orgulho. Os próprios romanos, ao crucificarem seus condenados, pelo menos duas coisas estavam admitindo. Não há esperança para este homem, ele é incorrigível. E não há esperança para nós. Nós não sabemos como corrigir o homem. Curiosamente, este versículo que nos fala de um homem descrente, também nos fala de um homem desacreditado. Que mesmo quando zomba dizendo, salve a nós mesmos, salve a nós também, faz uma brincadeira com um grande fundo de verdade. Não temos dúvida quanto à sua má intenção, queria ferir a Cristo. Mas também não temos dúvida quanto à legitimidade de sua confissão. Não há esperança para nós. Não temos escolha. Meu amigo, crendo ou não crendo em Jesus, como este malfeitor, cedo ou tarde, todos admitiremos que precisamos de que alguém nos salve. A segunda razão, porque Jesus é a nossa única esperança, consiste no fato de que se Cristo quisesse, ele poderia salvar a si mesmo. Preste atenção, o Cristo poderia salvar-se a si mesmo. Verso 39. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O absurdo de todos os absurdos está nesta grande ironia, a mãe de todas elas. Pensar que da boca de um incrédulo, de um malfeitor, poderíamos ouvir uma confissão de fé mais elevada do que a de muitos crentes. Muitos crentes que imaginam de maneira vã ser o Cristo crucificado, uma vítima das circunstâncias, levado pelas fatalidades, um pobrezinho coitadinho, ferido de Deus e oprimido. Mas quão diferente foi a percepção deste malfeitor. Preste atenção, ainda que de maneira alguma acreditasse em Cristo, confessasse ou admitisse que Jesus fosse o Filho de Deus, sobremaneira confessou que o seu Cristo, o Messias em quem acreditava, era alguém detentor de todo o poder e de toda a autoridade, alguém que poderia salvar-se a si mesmo, jamais um aflito, moribundo, padecente de crucificação. Olha, é como se dissesse, acorde, Nazareno, e se enxergue. Blasfemou contra Jesus dizendo mais ou menos isto: demova-se dessa sua loucura, filho do carpinteiro, seja realista. Se você fosse mesmo o Cristo, você poderia descer desta cruz, salvar-se a si mesmo e de quebra a nós também. Então ponha isto nesta sua cabeça coroada de espinhos, você não passa de uma farsa. Ah, meus irmãos, o que é isto? Quão difícil é para nós ouvirmos tais blasfêmias, aguda como ponta de lança e cortante como um fio de navalha. Porém, jamais poderia imaginar que na medida que nos fere, também nos incita. São aguilhoadas que nos impulsionam, ferroadas que nos motivam, instigam-nos a extrair deste mesmo veneno
da boca desta mesma víbora, antídoto ainda maior para a nossa apologética, a nossa defesa da fé, o nosso soro antiofídico. Verdadeiramente não compartilhamos desta peçonha, mas piedosamente compartilhamos da mesma substância. Também acreditamos que se o nosso Cristo quisesse, ele poderia se salvar. E foi o próprio Jesus Cristo quem nos disse isto em João capítulo 10. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para reavê-la. Meu amado, em dada ocasião, no jardim do Getsêmani, horas antes, na madrugada da crucificação, quando Pedro, zonzo de sono, com uma espada tentou impedir a prisão de Jesus, ouviu do próprio Jesus o que deveria acordar a todos nós. Pensas que eu não posso me defender? Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria agora, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Uma catástrofe. Sem precedentes. Sem igual. Porque cada legião de soldados romanos constituía 6.000 soldados. 12 legiões angelicais, 72.000 anjos. Você se lembra quando um anjo derrotou dos exércitos de Senaqueribe 185.000 soldados? Um anjo matou 185.000 soldados de Senaqueribe no arraial dos sírios. Se um anjo pode matar 185.000 pessoas, o que poderia fazer então 72.000 anjos a serviço de Cristo, se ele quisesse? Numa proporção simples, 13 bilhões e meio de pessoas. E olha que naquele tempo o mundo só havia 250 milhões de pessoas. Ou seja, se Cristo tivesse a pretensão de ser salvo, de não ir parar na cruz, de não ser detido por aquela turba, ele certamente não precisaria da espada de Pedro. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E estamos bem certos disto, meus irmãos amados, não nos enganemos. Não há tribunal ou exército, judeus, romanos ou povo algum, forças ou potestades, anjos ou demônios, homens ou feras, não há ninguém no universo, não há nenhum cravo que seja capaz de deter o nosso Senhor na cruz. Ele só sofreu porque quis, só morreu porque permitiu ser morto. Aquele que foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores era o leão da tribo de Judá. Não foi nenhum acidente. Foi obra de Deus. Só não rugiu porque não quis. Somente Jesus tinha o poder de escolher morrer ou não morrer. Mas ele se entregou, ofereceu-se a si mesmo, rendeu o Espírito. Posto que a única coisa que lhe prendia naquele madeiro não eram os cravos, mas seu imensurável amor por nós e sua obediência ao Pai, nossa única esperança. Se Jesus quisesse, ele poderia sair dali, salvar a si mesmo. E somente ele
podia escolher morrer ou não morrer. E você sabe o que ele fez. A terceira razão, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança, consiste no fato de que ele escolheu morrer por nós. Escolheu nos salvar. Versículo 39. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ignorância de todas as ignorâncias, advinda das mais sombrias escuridões, das mais densas trevas. Porque se aquele homem soubesse quem era aquele crucificado ao centro, quem era aquele traspassado, jamais lhe pediria outra coisa nesta vida que não fosse perdão, Senhor. Se por uma centelha apenas enxergasse e pudesse ver o que vemos à luz do meio-dia, se apenas num relance pudesse perceber o silêncio da ovelha muda e cordeiro de Deus, ele é quem pediria: Senhor, fique aí, não desça desta cruz, por favor, persista. Fique, Senhor, pois Tu és a nossa única chance, nossa única esperança. Ah, meus irmãos, se ele soubesse, se ao menos soubesse estar diante de um difícil e penoso trabalho de parto, como foi o parto de Raquel no dia do nascimento de Benjamim, que nascido dos gemidos de Raquel, respirou o último fôlego dela. Ela morreu para que o menino nascesse. Ah, se ele soubesse que estava diante do parto do Calvário, no dia do nascimento dos remidos, incomparável e penoso trabalho de parto. Era impossível salvar os dois. Ou se salva um, ou se salva o outro, e Cristo escolheu nos salvar. O blasfemador ignora a mensagem do amor de Deus, do Deus que enviou o seu único filho para morrer por pecadores. Jesus não podia salvar a si mesmo e aos outros simultaneamente, posto que ele é o substituto que veio morrer pelo seu povo para tirar o pecado deles. Então ele escolheu sacrificar a si mesmo a fim de salvar a sua noiva, a igreja. Oh, que doce troca! Oh, que operação inescrutável! O benefício que ultrapassa todas as nossas expectativas. Que a impiedade de muitos fosse ocultada em apenas um justo, e que a justiça de um único justo justificasse a muitos transgressores. Esta é a cruz de Cristo. A grande reversão de Deus da mais sombria fatalidade humana, o pecado. O próprio Deus é quem nos deu o meio para a cura. Sem a cruz, meu amado irmão, haveria uma ferida para a qual não existe curativo, uma dor para a qual não existiria bálsamo. A cruz é uma realidade chocante, é um amor escandalizante, é a história do Pai que, para remir os servos, entregou o seu Filho amado, em quem tanto ele compraz, em quem tanto ele tem prazer. Deu-nos Cristo e Cristo se deu por nós. Feito o que somos, merecedores da morte, para fazer de nós o que ele é propriamente, vivos em Deus. Cristo morreu em nosso lugar. Não nos enganamos, por favor. Por favor, Jesus não morreu para nos impressionar.
para comover os nossos corações e nos dar a impressão de que somos pessoas de sucesso. Jesus morreu, foi para nos salvar. Como disse Martinho Lutero, Deus tratou seu único filho como um pecador, dizendo-lhe: meu filho, sê tu o Pedro negador, o Paulo perseguidor, blasfemador cruel e opressor. Sê tu Davi o adúltero, o pecador que comeu do fruto do paraíso, o ladrão que foi pendurado no madeiro, e brevemente, sê tu a pessoa que cometeu os pecados de todos os homens. Vê que, portanto, pague estes pecados no lugar deles e me satisfaça. Satisfaça a minha ira. Foi um grito real. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de meu salvamento as palavras de meu clamor e bramido? Foi um castigo real, irmãos. Tão severo, preste atenção nisto, que um homem, se passasse toda a eternidade no inferno, este homem, por toda a eternidade de sofrimento, ainda não teria bebido sequer uma gota apenas do cálice da ira de Deus contra o pecador. O cálice que Jesus bebeu e sorveu numa única golada. Não era ficção, não era teatro, nada de simulação. Deus não estava representando no Calvário, fingindo que afligiu seu filho, enquanto Cristo fingia que a ira de seu pai lhe atormentava. Não, de maneira nenhuma. Não nos enganemos. Foi tudo real, porque o amor de Deus por nós é assim, real. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Eis que pedido absurdo. E de Jesus nada se ouviu diante desta petição. Nada lhe respondeu. Apenas o silêncio do dever cumprido. Silêncio condescendente. Era o parto do Calvário no dia do nascimento da igreja, dos remidos, do povo de Deus, dos salvos. Não por menos alguém disse que se você quiser saber o que significa a palavra amor, não vá ao dicionário. Vá ao Calvário. Olha para a cruz. Veja o que Cristo fez. Isto é amor. O único que poderia salvar a si mesmo, por amor, escolheu nos salvar. Deus seja louvado, irmãos. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Ele escolheu morrer por nós. Jesus é a nossa única esperança. Jesus é mais do que um teatro, um espetáculo. Ele é a nossa única chance. 3 razões foram dadas aqui claramente, neste texto. A primeira é que é óbvia a verdade de que você e eu estamos morrendo, de que o homem precisa de que alguém lhe salve. Não há esperança no homem para o próprio homem. A segunda razão consiste de fato de que Jesus Cristo é singular. A ele ninguém se compara. Se ele quisesse, ele poderia salvar a si mesmo. Ele é o Filho de Deus, detentor de todo o poder e toda a autoridade. Se ele não quisesse, jamais seria crucificado. Ele tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. E o que ele fez? Ele escolheu morrer por nós, em nosso lugar, por amor a ti, meu irmão, e a mim. Quero concluir dizendo isto. É curioso observar esses 2 ladrões pendurados ali.
um à esquerda e outro à direita, curiosamente representam toda a raça humana. O mundo não está dividido geograficamente em suas fronteiras, economicamente em seus bancos ou racialmente em suas cadeias de DNA. Não. Não podemos traçar uma linha separando as pessoas boas das pessoas más. Não podemos traçar uma linha separando as pessoas mais ou menos especiais das mais ou menos não especiais. Todas as raças, nações e culturas estão divididas unicamente pela cruz de Cristo. De um lado está aqueles que zombam, do outro está aqueles que estão sendo salvos. Como disse Agostinho, há cruzes de blasfêmia, mas há cruzes de paraíso. Enquanto que para uns Jesus é apenas mais um entretenimento nesta vida ou na hora da morte, para o outro Jesus era a sua única e definitiva esperança. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Amém. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, desafinemos do coral de zombadores. Ainda há tempo. Desafinemos. O mundo ainda não percebeu a sua própria agonia. O mundo está num estado terminal. Desafinemos do coral de zombadores. Desafinemos. Não sejamos crucificados entre os blasfemos, mas levemos após Cristo nossas cruzes de paraíso. Porque quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. São cruzes de paraíso, são cruzes de glória, reservado àqueles que entenderam esta mensagem. A mensagem de que Jesus Cristo é a nossa única chance, a nossa única esperança. A mensagem de que Jesus Cristo é o amor de Deus ali, como nunca visto anteriormente. Crucificado por ti e por mim. Confessemos isto com as nossas vidas. Creiamos isto com todo o nosso coração. E tomemos esta cruz, esta vida, e sirvamos a Cristo com gratidão, amor e plena devoção. Ele é a nossa única esperança. Ele é a nossa única chance. Ele escolheu salvar a você e a mim. Ele sim merece toda a honra e toda a glória e todo louvor. E que nós entreguemos a Ele também toda a nossa vida, toda a nossa devoção. Deus te abençoe, sua casa, sua família e sua história. A cruz divide a humanidade. A cruz nos une ao Pai para toda a eternidade, porque ali o amor de Deus nos purificou, nos justificou e nos salvou para Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Cruzes de blasfêmia e cruzes de paraíso. Está diante de nós, irmãos. Esta encruzilhada se levanta contra nós nesse exato momento e não podemos seguir daqui adiante
sem tomarmos uma decisão. Nos ajuntar ao coral dos zombadores ou ao coral daqueles que cantarão no céu o cântico dos salvos, o cântico dos remidos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,